Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um ICMcast. O ICMcast de hoje especial. Vamos falar sobre treinamento de força e potência da saúde ao alto rendimento com um convidado especial aqui. Fala pessoal, estamos aqui com o David. Seja bem-vindo, David Demóstenes. Ele é bacharel em Educação Física pela Unip, fez iniciação científica na USP e fez um mestrado na USP. Seja bem-vindo, David. O bate-papo vai ser bem legal aí. Eu queria agradecer o convite por ter essa oportunidade de a gente poder trocar experiência, e essa troca de experiência sempre é rica, de ambas as partes. Desde que a gente consiga dialogar, ambas as partes saibam ouvir um do outro, eu acho que vai ser um diálogo bem construtivo para todo mundo. Legal. Com certeza. Pessoal, esse ICMcast, esse podcast é especial porque ele vai falar com o professor que teve o contato com a prática científica mesmo, E é muito legal a gente trazer essa experiência, tanto para mim quanto para o professor e para vocês que vão acompanhar esse podcast, para poder falar sobre treinamento de força e potência de forma um pouco mais aprofundada, pensando na saúde e pensando no alto rendimento. Professor, eu queria que você falasse um pouquinho de como que foi assim, a sua iniciação assim, no projeto, como que foi, como que veio na sua cabeça a ideia de já sair do curso, depois já ir para a USP, como que surgiu esse pensamento de mergulhar mesmo no estudo científico? Tá bom. Essa linha, na realidade, esse caminho ele não foi tão linear assim, Eu terminei a graduação e assim que eu terminei a graduação, no final dela eu tive contato com os professores que, pode dizer assim, que motivou meu primeiro contato com um grupo de estudos, que foi o Renato Barroso. Era um professor da Universidade de São Paulo. Ele ministrava na época a disciplina de biomecânica. E o Renato, a aula dele sempre me chamava muita atenção, porque a aula dele ele sempre fundamentava a fala dele, colocava um referencial teórico, sempre trazia um artigo científico, discutia. Isso, de certa forma, chamou bastante a minha atenção. Não que os outros professores não faziam esse tipo de abordagem, colocavam um referencial, mas ele colocava o referencial e questionava também o referencial. Isso que é interessante. Não simplesmente ir lá depositar o conhecimento na sua cabeça e você sai aquilo como se fosse uma única verdade. Você vai replicar aquilo novamente. Sendo que você não sabe, às vezes não tem o entendimento de quando você vai precisar aplicar aquilo, com quem, em que momento, como aplicar. Sim. Então essas perguntas o Renato deixava muito evidente na sua disciplina e isso me chamou a atenção. Aí eu perguntei para ele se na universidade onde ele estava num processo de doutorado, ele não tinha concluído o doutorado ainda, estava fazendo doutorado, se lá possuía algum grupo de estudos no qual eu conseguisse me aprofundar um pouco mais. Não tinha nem ideia de mestrado na cabeça ainda, eu só queria poder ter uma fala parecida com a dele, conseguir referenciar os meus trabalhos de uma forma parecida com a dele, porque aquilo fez muito sentido para mim. Isso pensando em transferir para suas aulas de personal, pro seu dia a dia? Sim, a ideia era tentar fundamentar o meu trabalho. Tá. De uma forma assim que eu conseguisse sustentar um método que eu irei utilizar, um programa que eu irei prescrever, de uma forma que eu explique o porquê que eu estou fazendo aquilo e como que eu estou fazendo aquilo. Acho que esse foi a minha principal preocupação no primeiro momento. É realmente dar um referencial para aquilo que eu estou fazendo. Uma hora um aluno, a partir do pressuposto que um aluno iria perguntar para mim, de onde que você tirou isso? Com certeza, como que você... Exato. E você você conseguir fundamentar a sua fala, aí eu não quero partir da ideia de que essa fundamentação é uma fundamentação rica ou pobre, mas se você conseguir fundamentar a sua fala, você consegue enriquecer um pouco mais o seu trabalho, e deixar ele um pouco mais claro, Mostra que você tem uma base para você construir aquilo que você está propondo para o cliente. Acho que isso eu vejo como algo que é importante. Professor, no decorrer do curso, quando você iniciou o curso, você não pensava assim, em ir para esse caminho? Você pensava, eu acredito que a grande maioria dos professores pensa, se formou, vai começar a dar aula, acho que o ápice para muitos é se tornar o personal das estrelas, Eu vi isso quando eu estava em uma outra faculdade, antes de ir para a faculdade que eu me formei, que o sonho de muitos professores de educação física é virar o personal das estrelas, E eu acho que não é bem assim que funciona, mas você já tinha em mente isso? Você pensava também voltar como personal? Isso veio do nada assim na sua cabeça? Então, na realidade, eu não tinha em mente assim, que eu iria trabalhar com atletas de alto rendimento.
você vai percorrendo um certo caminho na vida e a vida vai te colocando em outros caminhos e você vai entrando e vai seguindo, não é linear. Né? As oportunidades irão surgindo e na medida que você está preparado, minimamente preparado para aquelas oportunidades, você consegue iniciar um trabalho. Acho que a gente nunca está pronto, né? A gente parte do pressuposto que a gente nunca está pronto para nada. É verdade. Só que a gente parte do pressuposto também que a gente precisa estar pronto para começar alguma coisa, a gente também não começa. Nunca começa, é verdade. Tem que dar o pontapé inicial. Eu acho que o Bernardinho fala até uma frase nesse sentido, né? Que a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Então, na medida que você começa a se preparar, quando eu falo preparar, é você conseguir ter um entendimento razoável na nossa área de bioquímica, treinamento, biomecânica. Você se prepara razoavelmente, estudando razoavelmente essas disciplinas, eu acredito que a oportunidade que irá surgir, seja para trabalhar com um atleta de alto rendimento, seja para trabalhar com um atleta, seja para trabalhar com idoso, um atleta paralímpico, você vai conseguir trabalhar. Porque, independente do público que você trabalha, do cliente que você irá atender, os princípios do treinamento sempre serão os mesmos. Sim. E eles são aplicáveis da saúde ao alto rendimento. Vamos até fazer um parênteses aqui, que é a nossa chamada, nosso tema. Então, quando a gente tem um razoável entendimento dos princípios que norteiam, né, a elaboração de um programa de treinamento, uma modulação, uma avaliação. Então, esses princípios eles são aplicados independente do grau e do nível de experiência do atleta, ou se o cara está buscando saúde, alto desempenho, quer melhorar uma dor, enfim, os princípios eles são aplicados independente de populações. Eu acho que é uma questão assim que eu já ouvi falar, eu já devo ter comentado com você, que a parte prática dentro do ambiente das academias é completamente diferente, né? Tanto que a gente vê, até teve exemplo no dia a dia de alguns professores tentar transferir aquilo que ele leu em um artigo, por exemplo, lá para a prática dentro da academia, dentro das salas de musculação, e nem sempre vai funcionar, né? Então acho que é um obstáculo, eu acho que também vai da compreensão de cada profissional também, mas eu acho que nem sempre dá para transferir aquilo dali lá para dentro do ambiente de treinamento, pensando no público que foi envolvido naquele estudo e do público dentro do ambiente de treinamento, né? Então acho que é legal nesse podcast também a gente passar essa mensagem que aqui é o treinamento de força e treinamento de potência baseado em evidências científicas, né? E dentro dessas descobertas que você fez dentro do treinamento de força e treinamento de potência, teve alguma assim que chamou mais atenção, de acordo com o público que foi avaliado? É bom você comentar um pouquinho sobre o tópico do seu projeto, né? Como que você estruturou o projeto, o objetivo, e aí falar um pouquinho sobre os resultados. Tá, então vou começar do Rodrigo, que ele traz para frente. Aí eu falo do Rodrigo, dessas dificuldades, né, que os profissionais têm de ler o artigo e conseguir avaliar se ele consegue aplicar aquilo na sala. A interpretação, né? Acho que é um outro problema também. Então vou começar de trás para frente. Né? Então, a criação do meu projeto, que era investigar, né, os efeitos do treinamento, na verdade era avaliar os efeitos dos exercícios educativos e levantamento de peso olímpico em habilidades motoras básicas, né, como salto vertical, mudança de direção e o sprint. Então hoje já está bem estabelecido que a capacidade de produzir potência está altamente relacionada com uma alta performance. Então, uma vez que a potência é importante, técnicos e treinadores têm buscado identificar qual seria o melhor método de treinamento capaz de promover uma melhora nessas habilidades motoras. Dentre esses métodos, o levantamento de peso olímpico, que não é um método, é uma modalidade olímpica, mas é utilizado como método de treinamento, ele vem sendo investigado e alguns dos seus exercícios que nós chamamos que são exercícios derivativos, eles promovem uma melhora nessas habilidades motoras. Só que dentro desses exercícios que nós chamamos que são derivativos, a nomenclatura é muito extensa, existem vários. Então, nós selecionamos 2 exercícios, que é o Hang Power Clean, que é um dos exercícios mais utilizados e a literatura tem mostrado que ele transfere, né? Não transfere, mas ele afeta, vamos dizer assim, de forma positiva, o desempenho do salto e da mudança de direção e do sprint. E tem um outro exercício que era pouco investigado, que é um derivativo também chamado de Jump Shirk. Que quando comparado ao Hang Power Clean, esse Jump Shirk, ele produzia mais velocidade, produzia mais potência, porém o seu efeito crônico ninguém tinha investigado ainda.
Então comparei o efeito desses dois exercícios, um já utilizado e um outro pouco investigado, nessas habilidades motoras básicas. Então, no final do estudo, nós conseguimos encontrar que o jump shirk, que é o exercício, que é um derivativo que ele é pouco investigado, e ele é menos complexo para você realizar, é mais fácil de você ensinar, mais fácil de aprender, ele teve efeitos mais positivos nessas habilidades motoras básicas que eu citei, do que o hang power trick, que era o exercício mais utilizado. E porém mais complexo de se aprender, mais complexo de se ensinar. Um atleta que não vai começar a treinar o levantamento de peso, é muito mais complexo você ensinar o hang power clean do que o jump shirk, né? Sem dúvida nenhuma. Porque o ponto principal dos derivativos do levantamento de peso olímpico está na tripla extensão. Que seria o quê? Que é um movimento sincrônico, né? De tornozelo, joelho e quadril. Esse movimento de tripla extensão, quando a gente avalia do ponto de vista cinemático, ele é muito similar a um salto. Você usa uma tripla extensão, embora num plano diferente, mas também para correr, mas também para realizar o sprint. Isso de forma sincrônica. Então a gente parte do pressuposto, treinando esse exercício, e esse atleta melhora a capacidade de produzir potência na tripla extensão, logo irá transferir as capacidades que foram adquiridas ao longo do processo de treinamento crônico para essas habilidades motoras. Sim. Então, a gente fala muito disso aqui, né, no ICM, né, a gente defende aqui na prática, a gente fala muito sobre treinamento de força, treinamento de potência, a gente fala justamente sobre a questão da complexidade, que você mencionou aqui a questão da tripla extensão, né? A gente menciona a complexidade desse movimento e os estudos mostram justamente a transferência desse movimento para as diversas modalidades, né? Sem dúvida, mas isso que seja futebol, que seja basquete, que seja um corredor, claro. Que tem até aquele vídeo do Bolt que mostra a análise dele saindo ali do bloco, tem uma transferência muito grande. Mas acho que é interessante a gente abrir um parênteses aqui, Ricardo, desculpa até te cortar, porque eu não estou aqui para vender o levantamento de peso olímpico. Quando a gente olha a literatura e a gente vê o levantamento de peso olímpico comparado com a pliometria, por exemplo, a pliometria parece ser mais efetiva como método de treinamento para melhorar a velocidade do sprint do que o levantamento de peso olímpico. Então a gente tem que ter esse entendimento que esse método do levantamento de peso olímpico, não é um método, é uma modalidade, mas é utilizado como método, ele melhora o sprint, porém por outro lado a gente tem um outro método que também é fácil, que também é efetivo, que também é mais aplicável para o dia a dia, não precisa de tanta estrutura e vai melhorar o sprint tão quanto o levantamento de peso olímpico. Então acho que é bom a gente ter essa comparação. Era uma coisa que eu tinha na cabeça até quando eu comecei a ir lá na sua pesquisa, de participar um pouquinho da sua pesquisa, e eu tinha acabado de sair lá do Palmeiras, né? Só treinava levantamento de peso olímpico. E aí você acaba criando um viés ali de que o levantamento de peso olímpico acaba sendo bom para tudo, né? É bem por aí. Porque você acaba vendo vídeos na internet, atletas fazendo levantamento olímpico, etc. E aí eu lembro que você falou pra mim, o levantamento de peso olímpico não é bom pra tudo, ou às vezes é bom, mas tem outras coisas que talvez podem ser melhores e mais simples de serem ensinadas, né? Sem dúvida. E aí eu lembro que na época foi um grande divisor de águas, porque eu saindo de atleta, querendo passar levantamento olímpico pra todo mundo, mas aí você para pra pensar e falar, não tem necessidade, né? Não é só, às vezes, tem gente que quer fazer o levantamento de peso olímpico, né? Tem gente que gosta, que vê a modalidade ali. Falando da maioria dos alunos que praticam aqui na academia ou que sejam atleta, tem gente que gosta de praticar, de ver aquele movimento bonito, né? Mas é o que você falava pra mim. Será que é necessidade de você fazer esse exercício? Exato. Então é muito mais complexo do que a gente imagina. Porque eu acho que a gente tem que ter esse olhar um pouco mais crítico, né? Quando a gente vai utilizar um método de treinamento. Uma coisa é você ter estrutura para realizar esse método, você ter tanto a estrutura que eu falo do ponto de vista físico, como o atleta também possui uma estrutura física para realizar esse tipo de movimento. Aí você fala, não, o atleta tem que ser forte, tem que ser potente para realizar levantamento de peso olímpico? Não. Mas ele precisa ter um background razoável em treinamento de força para ele realizar esse tipo de método de uma forma um pouco mais segura, vamos dizer assim. Porque a gente sabe também, eu não quero entrar aqui em lesão, porque a gente sabe que a lesão é multifatorial, eu acho que abriria espaço aqui para um outro podcast. Sim. Mas a gente sabe que o levantamento de peso olímpico, como ele tem uma demanda complexa na sua realização, a gente sabe que é um exercício que pode ser potencialmente lesivo, né? Para coluna, para ombro, dependendo do tipo de
de derivados que são realizados. E só respondendo uma outra pergunta que o Ricardo tinha perguntado, com relação à dificuldade, né, que os profissionais têm de interpretar um artigo e aplicar isso no dia a dia. Isso é bem comum, a gente vê um estagiário que está começando a adquirir, digamos assim, a se informar um pouco mais sobre o conhecimento, sobre o artigo, e ele olha aquele artigo e ele já vai aplicar no dia a dia. É que hoje o pessoal está olhando o artigo no Instagram, né? O resumo do artigo. Não é nem o resumo, é que o cara pôs no resumo lá. E a gente tem que olhar isso com um outro olhar, porque quando a gente se informa pelas redes sociais, a informação ela é uma reprodução de um conhecimento. Então quem está reproduzindo aquele conhecimento é quem leu. Então acho que a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é quem leu aquele artigo e quem está reproduzindo essa informação. Acho que esse é o primeiro ponto. Não precisa ser um cara que tem mestrado, doutorado. Tem muitos caras bons hoje em dia nas redes sociais que conseguem interpretar bem o que está lendo, tem uma boa didática, é comunicativo e consegue passar para você a mensagem do artigo de uma forma muito efetiva. Então acho que a primeira questão é a gente filtrar de quem que a gente está recebendo esse tipo de informação. Sim. Esse é o primeiro ponto. Uma vez que feito isso, todo artigo, hoje em dia existem diversos cursos na internet que te ajudam a ler razoavelmente, para você entender, né, o que você pode extrair do artigo e você aplicar na prática. Um desses principais pontos é o tipo de população que foi aplicado o método, a idade, sim, o status de treinamento daquele indivíduo, a modalidade. Então, a gente tem que olhar isso com um olhar de novo, eu volto lá atrás, pelos princípios do treinamento. Se você olha um artigo pelo princípio da especificidade, por exemplo, você olha que um artigo ele fez com uma amostra que era de 14. Eram homens que jogavam futebol dos 12 aos 16 anos e tinham os tratos de treinamento treinavam há 2 anos de treinamento de força e conseguiam levantar até 1 vez e meia o próprio peso corporal no agachamento. Então aí é um tipo de grupo, um tipo de amostra que tem uma característica bem específica. Logo, uma característica bem individualizada. Sim. Logo, então específica e então especificidade. Então eu vou pegar esse método e vou aplicar com outro aluno meu que tem 19 anos, que não tem o mesmo nível de força do que o da amostra do artigo, que não tem a mesma experiência do que o da amostra do artigo, que não pratica a modalidade da mesma amostra do artigo. Então não faz sentido. Então quando a gente olha sobre a ótica dos princípios do treinamento, eu falo muito dos princípios, porque os princípios eles são universais. Independente de onde você esteja, os princípios eles são imutáveis. E a gente relembra aqui, né, que é o princípio da especificidade, individualidade ideológica, reversibilidade, sobrecarga. E alguns autores gostam de falar um pouco da variabilidade, né, como um quinto princípio. Eu gosto dos 5 como um todo. Mas a literatura em geral geralmente fala 4. Então olhar sobre essa ótica dos princípios vai ajudar bastante. Então memoriza os princípios, se preocupa com os princípios, que eu acho que irá ajudar bastante. Para a pessoa iniciar esse entendimento, ela precisa basicamente entender esses princípios para aí sim conseguir interpretar melhor uma literatura. Os princípios que irão nortear a sua prescrição, a sua modulação do treinamento, a sua avaliação. E ela tendo o entendimento dos princípios, eu acho que ela irá ler o artigo de uma forma um pouco mais crítica, vamos dizer assim. Com certeza. E você tem, mas esses princípios ele tem que estar muito bem fixados. Uma vez que eles estão fixados, você olhar por essa ótica já irá ajudar bastante. Então a forma de você, talvez você vai ser um pouco mais assertivo na prescrição do treinamento, uma vez que você olhar sobre as óticas dos princípios do treinamento. De novo, são imutáveis até o presente momento. Sim. Ô David, cara, ao meu ver, assim, eu estive lá com você um breve período lá na USP, tanto como voluntário, em certo momento ajudando alguns períodos lá na prescrição, mas eu vejo, eu estou aqui mais na prática, não estou muito lá na ciência, lá na própria modulação dos estudos, na área acadêmica, a gente acaba vendo um certo distanciamento, né, entre os cientistas e entre os clínicos ali, os práticos, né? Quem está ali nas academias. Qual que é a melhor forma, cara, que você vê da gente tentar juntar? Porque às vezes você vê o cara que está ali na prática, ele não entende a linguagem do cientista. E às vezes o cientista também ele não sabe muito passar ali pro cara que está na prática, porque não se conversam às vezes. Você acha que tem uma forma de diminuir esse distanciamento?
Uma forma de diminuir esse distanciamento, aí aqui seria mais basicamente uma sugestão, que deveria existir uma comunicação que eu falo que é bionívoca entre a prática e a teoria. Então o cara que está ali na prática, que é o treinador, se ele elaborar um projeto de pesquisa junto com um cara que é científico, que é um cara não um cara que é científico, né? A gente fala que é um cara da academia, que é o acadêmico. Então eu vou tentar aqui só tentar gerar uma distinção. Vamos entender como professor, que é o cara que está ali no dia a dia, na aplicação prática, e o cara que é acadêmico é o cara que está ali dentro da universidade, se preocupando com pesquisa, com pós-graduação. Então só para fazer uma distinção entre esses dois, para a gente não se perder aqui no meu raciocínio. Então se existir uma comunicação entre o professor, que está ali no dia a dia, entre o acadêmico na construção de um projeto de pesquisa voltado para resolver um problema de cunho prático, esse seria o mundo ideal. Por outro lado, existe, pelo menos como cultura, aqui no Brasil ainda, a gente tem essa dificuldade ainda de fazer essa junção. Realmente, acredito que não só na educação física, mas eu acho que esse é um problema da ciência no Brasil como um todo, que é fazer essa junção, né, entre prática e teoria. E você tocou num ponto que é importante, que você falou que geralmente a ciência, o cientista como um todo tem um certo distanciamento da prática, né? Não consegue se comunicar muito bem com a prática. Sim. Eu vejo isso como um dos problemas, que é o próprio jargão técnico, né? Do cientista, a linguagem, o método, como que é escrito. Então, um cara que a gente fala que é o hard science, que está ali preocupado às vezes em produzir um conhecimento, em estudar um fenômeno, que é uma outra questão, né? Que existem dois tipos de pesquisa, que é a pesquisa básica e a pesquisa aplicada. Então, a pesquisa aplicada está muito mais preocupada em resolver problemas de cunho práticos ali no dia a dia. Sim. Puxando para a nossa área, seria qual é a carga melhor para tal exercício, qual seria o melhor intervalo, o treinamento com restrição de fluxo sanguíneo, qual seria a pressão que seria mais desejada, qual protocolo para uma reabilitação através do treinamento de força. Então aí são questões de cunhos práticos. Então aí a gente fala que é pesquisa aplicada. E a pesquisa básica ela é muito mais preocupada em estudar fenômenos, entender mecanismos. Sim. Então são dois tipos de pesquisa totalmente distintas que resolvem problemas totalmente distintos. E por que eu estou dizendo isso? Eu falei que existe esse certo distanciamento. Né? Porque hoje na educação física eu vejo que existe muito mais pesquisa de cunho básico. E essas pesquisas que estão resolvendo os problemas da pesquisa básica, elas não alimentam a prática. Então também existe essa falta de correspondência entre o que acontece na prática e o que o acadêmico de fato precisa responder. Se existisse um equilíbrio entre produção para resolver problemas aplicáveis, seria a pesquisa aplicada, e projetos de pesquisa preocupados em resolver problemas básicos, estudar fenômenos, existisse uma certa equalização, seria o mundo ideal também. Então vejo hoje muito mais pesquisa de cunho no campo da pesquisa básica do que na pesquisa aplicada. E a dificuldade mesmo em transmitir isso é o distanciamento, realmente causa distanciamento. Sim. Por causa do jargão, por causa da linguagem, por causa da escrita. Um outro ponto também, que as melhores pesquisas hoje são publicadas em periódicos que a gente fala que são internacionais. Nem todo mundo consegue ler inglês de forma fluente. O linguajar já é técnico. Sim. O jargão já é específico. Ainda vai para uma outra língua. Ainda vai para uma outra língua, isso também dificulta, né? Você ler, pegar aquele conhecimento e tentar aplicar aquilo na prática. Não só ler, fazer uma leitura crítica. Sim. Usando os princípios que eu ia comentar. Se você for pegar também, por exemplo, na medicina, muitos cientistas estão na prática ali, clínica, e ele pega o dado ali, ele consegue talvez converter aquele dado que ele está na prática em pesquisa, né? Então, por exemplo, sei lá, X pessoas ficaram doentes, eu dei tanta quantidade desse medicamento, eu consigo já traduzir isso numa pesquisa. E eu não vejo, eu acho que talvez seja um pouquinho mais difícil, por exemplo, a gente pegar numa academia, falar, aqui nessa academia tem tal público, vamos pensar numa pesquisa para esse público na prática. Você acha que isso teria condições?
Não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, mas quando um preparador físico, por exemplo, né, usa dados do seu atleta e ele pega esses dados e consegue, digamos assim, publicar um artigo, vamos pensar assim, existe toda uma equipe ali por trás. Sim. Então você não publica um artigo sozinho. Então você tem um cara que é o que faz a coleta de dados, você tem um cara que ajuda com a contribuição que a gente fala um pouco mais intelectual, você tem o estatístico, você tem aquele orientador, que é um cara que possivelmente está acompanhando o seu projeto, você tem um co-orientador, então é uma equipe. Uhum. Então geralmente quando esse cara está na prática e coletou dados, então alguém já orientou como coletar aqueles dados. Sim. De uma forma que ele consiga ter uma certa acurácia no que ele está fazendo. Porque a gente está falando de ciência, a gente está falando de um método. Um método científico ele tem começo, meio e fim. E ele é um método rigoroso para que você possa adquirir, para que você possa avaliar, extrair alguns resultados, interpretar aquilo e usar. Só que isso é dentro de um método. Se foi proposto daquela forma, tem que seguir até o final. Exato, então você tem protocolos para que sejam realizados. Então, possivelmente, esse cara aí que você falou, que é o cara do esporte, ou o cara que está na prática, ele tem alguém orientando, possivelmente. Ou ele já teve uma certa vivência, uma iniciação científica, ou chamou alguém para trabalhar junto com ele, falou, como que eu coleto isso aqui, de uma forma que eu consiga publicar isso numa revista científica, em qual método. Acho que a mesma coisa seria se a gente fosse transcrever esse tipo de hipótese sua aqui na academia, por exemplo. Mesma coisa, você tem um cara que eu estou atendendo dele, 10 idosos, os caras vêm aqui 2 vezes por semana, todos os dias, a gente consegue aplicar aqui, resolver algum problema de pesquisa. Aí sim, você traz um orientador, a gente vê a viabilidade do processo, aplicar um protocolo dentro do que a gente julga, que a gente vai conseguir extrair um resultado razoável, que a gente está partindo do pressuposto que esse resultado ele não será usado só por você, mas irá alimentar a prática amanhã. Então, se a gente não tiver um método que a gente consiga confiar, que a gente consiga medir de forma razoável, que a gente possua um protocolo, a gente ter um dado ali razoável, a gente vai coletar dados, a gente vai coletar informação. Sim. E se tiver um processo rigoroso, você vai coletar o quê? Você vai coletar, às vezes, resíduo. Então você vai falar sobre resíduo para uma popular. Então, você vai publicar resíduo e no final do dia vão aplicar resíduo no dia a dia. Então, se a gente não tiver essa preocupação de como você está coletando esse dado, qual é a validade desse dado, então a gente deixa de produzir um conhecimento que seja poupável. Talvez o aluno melhore, ou ele melhora uma certa variável que a gente queira melhorar, porque o próprio artigo também, que às vezes a gente utilizou como referência, é um artigo que ele tem uma metodologia fraca, uma ferramenta também que não souberam usar de forma eficaz. Você não sabia se alguém sabia usar aquela ferramenta ou não. Porque a gente sabe que existem erros, de medidas. Se a gente pegar aqui hoje uma régua, a gente coloca aqui, vamos medir aí essa televisão dele. Vai medir o David, o Ricardo e o Rodrigo. Com a fita métrica, a gente vai ter uma variação aqui, que a gente fala que é intra-avaliadores, de no mínimo uns 2, 3%. Porque cada um vai medir de uma forma. Cada um tem um nível de precisão. Então, tem que imaginar essa mesma lógica agora para uma plataforma de força, para um isocinético. Então, se o cara não tiver uma medida acurada, ele não entender da medida que ele está usando para avaliar no pré e no pós, pegar aquele dado, interpretar, aquele dado vai ser interpretado e vai ser usado lá fora para alimentar na prática, tem que ter essa preocupação. E essa preocupação é proposta pelo método científico. Bom, o legal desse podcast, pessoal, para nós aqui, pessoal, a experiência do professor de entender o quanto que tem envolvido por trás do exercício lá na academia, o quanto que tem da ciência envolvido, e a parte teórica por trás da parte prática e como os dois estão entrelaçados, se conversam ali. Professor, a gente fala do levantamento de peso olímpico, a gente é mestre de falar do levantamento de peso olímpico, mas como que foi assim a sua experiência? Como que foi para você a experiência, com certeza, para inserir esse exercício de levantamento de peso olímpico e trabalhar com esses atletas do alto rendimento? Porque eu falo para mim com experiência, eu já falei em outros podcasts, mas falo hoje novamente que foi difícil, se não fosse ter tido contato com a prática com o professor Rodrigo do levantamento de peso olímpico, eu estaria fazendo treino de hipertrofia até hoje, não teria parado.
e foi extremamente difícil por questão de mobilidade e outros fatores aí que demorou para ele poder evoluir com a prática do levantamento. E eu acredito que no caso dos atletas também não foi diferente, né? Não sei se já faziam treinamentos de força e foram inseridos esses exercícios. Fala um pouquinho pra gente como que foi. Tá bom. Você fez uma boa pergunta, porque quando eu falei dos exercícios que são derivativos do levantamento de peso olímpico, então a gente tem hoje, que são os dois exercícios mais conhecidos do levantamento de peso olímpico, que é o arranque e o arremesso. Então esses dois exercícios, eles possuem, o que a gente fala, são exercícios educativos ou derivativos. Exercícios que serão utilizados para você aprender a fazer o arranque e o arremesso. Então esses derivativos, os educativos, eles já são utilizados. Sem precisar você fazer os da ponta, que é fazer o movimento completo. O Rodrigo tocou um ponto muito importante, que é você fazendo o educativo ou derivativo, não precisa você realizar o movimento completo. Essa é a principal característica do educativo. Ele realiza, vamos dizer assim, a primeira fase do movimento. Então a gente tem a primeira fase que a gente fala que é só puxar a barra. A gente tem a segunda fase que é você encaixar a barra. Então os educativos, o ponto principal dele está na primeira fase, que é o puxar. Quando você faz a puxada, você já tem a tripla extensão, que é onde você tem uma maior produção de potência, e essa maior produção de potência, quando trabalhada de maneira crônica, ela pode afetar de maneira positiva algumas habilidades motoras, né? Entre elas salto, sprint e mudança de direção. Então, a aplicação desses derivativos em atletas, uma vez que a gente tem um entendimento cinético e cinemático desses exercícios, ela é bastante rica. Eu tive uma experiência em aplicar o levantamento de peso olímpico, um derivativo, né? Especificamente é o que a gente fala que é o mid-thigh pull, que é um exercício que basicamente seria um encolhimento de ombro com tripla extensão. Basicamente é isso. Só para as pessoas poderem visualizar do que eu estou falando. Imaginar, né? Porque se você for procurar essa nomenclatura, existem diversas escolas, né, de levantamento de peso olímpico, o Rodrigo sabe, tem a escola cubana, chinesa, americana, e a nomenclatura é muito oriunda. Então se eu falo mid-thigh pull, essa nomenclatura ela tem menos variações, vamos dizer assim. Então eu utilizei o mid-thigh pull porque eu sabia que o mid-thigh pull é um exercício que ele tem um baixo componente excêntrico. Então o atleta parte de um movimento basicamente com a barra na altura do joelho, ali a barra sobre a patela, e ele faz um movimento concêntrico explosivo, que seria a tripla extensão e o encolhimento de forma simultânea. Então quando a gente vai selecionar algum exercício com um atleta de alto rendimento, e esse atleta de alto rendimento ele também já realiza movimentos, vamos pensar num atleta de futebol, né, especificamente, que possui uma pequena experiência. Então, quando a gente vai trabalhar com um atleta de futebol fora do clube, a gente tem que pensar num programa ou em exercícios que não interfiram no que ele já realiza lá no clube. Essa é uma outra questão também. Então, como trabalhar de uma forma que não interfira no treino técnico, tático e no jogo do atleta? Afinal, a gente está colocando mais um componente ali dentro do programa de treino dele, na grande maioria das vezes, sem nenhuma comunicação com o staff do clube. Que é uma outra questão também, e eu acho que daria um outro podcast. Então, primeiro que precisa existir uma comunicação muito clara entre um gestor que está fora do clube, que está tentando fazer um trabalho além do que já é entregado lá no clube, ou seria um trabalho que estenda esse trabalho e não concorra na realidade, né? Um trabalho um pouco mais extensivo. Para complementar. Exato. Seja no trabalho de força, seja no trabalho de mobilidade, seja no recover. Eu acredito que hoje é um campo que está se abrindo aí, né? O que mais tem hoje aí são profissionais trabalhando com gestão de performance. Os atletas de futebol têm buscado isso, e eu acho que é um campo que está se abrindo. Seja fisioterapeuta, seja preparador físico, seja alguém que tem uma certa experiência com treinamento. Às vezes atleta monta sua própria equipe multidisciplinar fora do clube, né? Isso é muito comum lá fora, na Europa, e está começando a se espraiar aqui no Brasil e está ganhando campo também. Então eu acho que é um campo novo. Então quando a gente fala de prescrição no treinamento para um atleta de alto rendimento, somente de futebol, a gente tem que olhar a prescrição e selecionar os exercícios de uma forma que não interfira com o que ele faça no clube. Então o mid-thigh pull, eu sei que é um exercício que ele tem um baixo componente excêntrico, logo parte do pressuposto, que ele irá gerar um baixo dano muscular.
vai gerar uma dor, a gente fala que é uma dor tardia, quase nenhuma dor tardia, porque tem um baixo componente excêntrico. Eu tenho um baixo componente também energético, que a gente tem só mais o componente concêntrico, então do ponto de vista bioquímico você não vai ter tanta demanda, né, energética. Então, ao selecionar esse exercício, eu sei que ele não vai interferir tanto dentro do processo de treinamento que ele realiza lá. Uma vez que eu já tenho claro o que ele faz lá no clube. Então, já treinei um atleta e me comunicava com o coordenador do staff e o coordenador passava para mim o que o atleta fazia de treinamento de força, os dados do GPS, como tinha sido o treino técnico, tá? E, embora eu tinha uma noção do que ele tinha feito, né? Um dia antes de treinar comigo, eu já consegui elaborar um programa de treinamento ali. Aí eu já fazia uma avaliação de prontidão para saber como o atleta estava ali comigo, que embora eu esteja olhando ali o cenário anterior, né, que foram os treinos que ele fez no dia seguinte, talvez por alguma razão o atleta não chegou bem ali para treinar comigo. Talvez, embora ele tenha uma carga de treinamento baixa no dia seguinte, mas por alguma razão ele dormiu mal, se alimentou mal, brigou com a namorada, então, do ponto de vista emocional, fatores que a testosterona influenciar. Sei lá, falando de testosterona baixa, mas não tem como medir isso. Sim, mas a gente sabe que a gente pode inferir que uma vez que o atleta tem dificuldade para dormir, tem problemas com ansiedade, que hoje é muito comum na sociedade, né? O atleta não vai escapar desse problema também, né? É um problema de ordem, de causa, vamos dizer assim, mental, que está cometendo diversas populações, né? Independente se é atleta, se é idoso, se é criança, então o atleta também tem problema com ansiedade, isso vai afetar de alguma forma a relação, né, testosterona-cortisol dele. Isso implica, consequentemente, no seu estado de prontidão e irá atrapalhar também a minha sessão de treino. Então, são muitas coisas que a gente tem que estar Professor, eu aproveitando esse gancho de cortando a questão das dificuldades. Eu acredito que no ambiente das academias são N as dificuldades aí, de acordo com o nível do aluno, se é iniciante, se é intermediário, se é avançado, se é um idoso, se é um adolescente, são várias as dificuldades para você poder ser o mais assertivo possível ali na prescrição, na priorização e no programa de treino dele de uma forma geral. Né? Acho que a gente vive ali diariamente tentando acertar o máximo possível para entregar o melhor resultado possível para esse aluno. Né? Claro que envolve os fatores externos que dependem do aluno também, mas eu acredito que para o alto rendimento trabalhar com atletas, as dificuldades são muito maiores. Né? Então, a gente falasse um pouquinho assim, qual foi a maior dificuldade assim, de trabalhar com esses atletas de alto rendimento, ou com os atletas do futebol, né? Acho que a maior dificuldade que eu vejo hoje, eu acho que é uma dificuldade também que talvez tenha dentro do próprio futebol, é a comunicação entre as áreas. Então a gente fala hoje, existe hoje, né, para dar um exemplo, que é a medicina integrada, né, que está hoje aí no mercado. Então, o médico ele percebeu que se ele realizar um trabalho integrado com um fisioterapeuta, com um nutricionista e com um educador físico, ele identificou em um nicho, um nicho de mercado. E logo, ele tem uma comunicação ali razoável com esses profissionais, o resultado do cliente que irá procurá-lo será mais efetivo, será mais visto, além de você ter um valor agregado ali naquela equipe. Quando existe uma comunicação ali voltada para um único objetivo, o atleta ou o indivíduo que está buscando esse trabalho integrado só tem a ganhar. Essa mesma lógica a gente pode aplicar também no esporte de alto rendimento. Então, dentro do próprio staff do esporte de alto rendimento, a gente tem um departamento de fisioterapia, um departamento de nutrição, um departamento de psicologia, um departamento de treinamento, um departamento médico. Só que a grande dificuldade que eu vejo nesses departamentos é porque eles são, não a dificuldade, mas o problema que eu vejo nesse departamento é porque eles são compartimentalizados. O que seria isso? É cada um na sua caixinha. Não tem acesso ao outro. Tem, mas às vezes é um acesso um pouco restrito. A informação às vezes ela fica um pouco escamoteada. Sempre é o outro que quer ter a palavra final, quer salvar o atleta, quer reabilitar. Então a gente vive numa cultura hoje da competição. E essa competição também, ela acontece, embora grande parte da sociedade não tenha consciência disso, acontece no ambiente corporativo. Acontece às vezes dentro do seu lar. Às vezes você está competindo com a sua mulher, você não está vendo. Competindo com o seu filho, sabe? Sendo que uma vez que você tem um núcleo, e se esse núcleo ele está se comunicando de uma forma efetiva, buscando um bem comum para aquele núcleo, o núcleo só tem a ganhar.
Então essa mesma lógica se aplica nos status dos esportes. Então essas disciplinas compartimentalizadas, ela dificultam uma tomada de decisão mais assertiva. Quem tem a perder é o clube, o atleta e, em última análise, o agente do atleta. Porque o atleta poderia estar, vamos dizer assim, desempenhando melhor, poderia estar com uma equipe ali voltada com um treinamento, visando as principais preocupações, que a gente fala que aí já seria uma outra abordagem, que seria uma abordagem interdisciplinar, quando as disciplinas elas estão voltadas para o objetivo do atleta e elas se comunicam entre si de uma forma efetiva. Então, se a gente sair do multidisciplinar, compartimentalizado, para um interdisciplinar, já seria um avanço. Aí, pensando num mundo ideal, a gente pensaria ainda no transdisciplinar. O que seria esse transdisciplinar? Onde que essas áreas elas conversam com elas de uma forma tão um pouco mais natural e espontânea, que as tomadas de decisões elas irão acontecer independente de um processo hierárquico. Se um profissional de educação física falar que tem que ir por esse caminho, vai. Um nutricionista vai. Então aí seria a trânsito. Então elas transitam entre elas de uma forma que tem uma autonomia e confiança entre os profissionais que estão ali, que eles só tem a ganhar o atleta. Professores, aqui na academia a gente faz avaliação física para poder a gente estava até comentando um pouquinho antes sobre a questão da avaliação física, a importância da avaliação física, né? Mas a gente faz uma avaliação física, explica a importância de fazer a avaliação física para poder colher o máximo de informação antes, para poder mostrar os resultados para ele numa próxima avaliação. E pensando na agilidade, na velocidade dos resultados desses atletas que participaram dessa pesquisa, depois ao final foi comprovado ali que teve um resultado efetivo mesmo com a prática desses exercícios. Como que foi assim o resultado final? Melhorar o rendimento dos atletas. Dos atletas? Eu trouxe um exemplo aqui da academia da avaliação, mas eu acredito que a avaliação dentro de um laboratório é muito mais complexa, né? Sem dúvida. Bom, então, pensando na avaliação do meu projeto, depois eu falo da avaliação dos atletas que eu falo fora, que são avaliações um pouco mais diferentes. No ambiente laboratorial você tem um pouco mais de controle sobre as avaliações. O que eu estou chamando de controle? Dia, horário, estado que o atleta se encontra, temperatura do ambiente, dependendo do tipo de avaliação. O avaliador que está sendo avaliado, geralmente, possivelmente seria interessante ser o mesmo. Se forem diferentes, que possuam o mesmo nível de experiência com a ferramenta que está sendo utilizada para avaliar. Então, você tem uma avaliação, digamos assim, pré e pós no projeto de pesquisa, um pouco melhor. Devido ao ambiente ser um pouco mais rigorosa, devido ao ambiente eles são um pouco mais controlados. Proporcionar também as ferramentas? Também o próprio laboratório, apesar que hoje em dia, apesar que em termos de realmente de acurácia, o laboratório ele vai ter uma ferramenta que vai te dar uma medida um pouco mais assertiva, mais efetiva, e sem dúvida nenhuma. Mas a gente tem instrumentos hoje que a gente pode usar na prática que nos dá uma medida razoável. A gente tem aplicativos, a gente tem dinamômetros. Eu acho que é importante a gente ter ferramentas para poder avaliar o atleta. Agora, na prática, não dá para entrar muito no mérito, pelo menos essa é a visão que eu tenho, de que, será que isso aqui é uma medida muito precisa? Será que essa medida é acurada? Dependendo da variável que você vai analisar, se o grau de magnitude dela é muito grande, não precisa ser um instrumento que dá uma medida tão precisa. Se você vai medir uma variável de força, que pode variar com um cara que não tem experiência em treinamento, o cara aplica uma avaliação no cara hoje, aplica daqui a 3 meses, o cara pode melhorar 40%, você pode fazer um aplicativo que vai conseguir estimar isso, sem precisar submeter um cara a um teste máximo. O que eu quero dizer se você tem uma medida que varia, tem uma magnitude de variação muito grande, não precisa ter algo muito preciso. Isso que eu quero dizer. Então, se você tem um aplicativo ali que te dá uma medida, ela vai te dar uma medida de uma variável que tem uma magnitude de variação grande, você tem um grau de precisão muito grande. Se você tem uma variável que ela varia muito pouco, aí seria interessante você ter uma ferramenta que tem um grau de precisão mais preciso. É isso que eu quero dizer. Então tem muitos aplicativos aí hoje que possuem validade científica. E quando eu falo de validade, estou falando de um dispositivo que ele foi comparado com uma ferramenta que a gente fala que já é considerada padrão ouro. Então vamos pensar hoje numa plataforma de força. Então, padrão ouro para você avaliar e quantificar a altura do salto. Então, se você quer avaliar,
se você quer validar um dispositivo que também deu uma medida parecida com a plataforma de força, você tem que validar esse dispositivo. E essa validação, ela ocorre, a gente parte do pressuposto que o cara que validou isso, ele utilizou o padrão ouro para validar. Sim. Então, vamos supor, o salto, geralmente, para um cara treinado em força, há 2 anos, é uma altura de 38 centímetros. Isso no padrão ouro, dá 38 centímetros. Aí, o cara fez o teste no aplicativo e o salto, o cara deu lá 35. Então você vê que tem uma variação muito pequena, de 38 para 35. Embora a gente fale, mas tem uma medida de quase 10% de variação. Beleza, mas pelo menos você tem uma ferramenta que ela foi validada e você conhece o erro dessa medida. E na prática, às vezes, que você precisa de uma coisa rápida, né? Você não consegue levar o cara para o laboratório para fazer aquela medida. Além dessa questão do produto que falou da logística, tem a questão também financeira, né? Sim. Uma plataforma de força hoje, você coloca aí 200 mil reais, 250 mil reais. Um aplicativo que você abaixa no celular, aí você paga às vezes 40 reais, 60 reais. O ponto é, você falou da avaliação. A avaliação ela é importante. Que ela vai te dar um norte para você ter um ponto de partida para você prescrever o treino do seu treino do seu aluno. Seja ele para saúde ou seja ele para alto rendimento. Quando você vai ao médico, o que ele vai pedir para você? Exames. Ele pede os exames, ele tem um diagnóstico, ele vai prescrever o remédio. A avaliação, eu acredito que seja a mesma lógica. Sim. Você avalia o aluno, você vai ter um diagnóstico e você vai prescrever o treino. Então a avaliação ela vai nortear a sua prescrição de treino. Da mesma forma que o médico ele vai ajustar a dose do remédio para você ao longo do tempo, você vai ajustar a dose, que seria a carga de treinamento, o tipo de exercício, o intervalo, baseado na avaliação. Você pode fazer avaliações periódicas. Essas avaliações vão te ajudar, né? A modular e a prescrever o treinamento. Sim. E a gente fala aqui muito no ICM a questão da adaptação, né? De utilizar esses movimentos que estão lá dentro do levantamento de peso olímpico. Muitas vezes a gente coloca para os alunos, aos poucos a gente está fazendo isso, né? É demorado, é um processo longo, porque na academia os alunos já está enraizado vir para a academia fazer a musculação tradicional. O treinamento é a musculação, treinamento de força, e aí você fala para eles de potência, não sabe o que é potência, não sabe qual é o exercício, não sabe nada. Eu acho que está enraizado isso, né? É a musculação, a hipertrofia. E a gente vê no dia a dia essa dificuldade de inserir esses exercícios de potência. A gente começa lá com uma tripla extensão, até um salto é difícil colocar, né? A gente vê essa dificuldade no dia a dia na prática dentro da academia. A gente pensar assim nos atletas de alto rendimento, interessado no futebol, inserir esses exercícios na rotina deles e para as pessoas de uma forma geral, pensando no seu método, no seu estudo, seria fácil aplicar isso aí para as pessoas assim fora da academia? Porque a gente está tentando fazer aqui o levantamento de peso olímpico baseado nos 2 exercícios, né? Sim. Lá no futebol é possível, está no campo, está no ambiente acadêmico e tudo mais, mas eu acredito que nas academias assim acaba sendo um pouquinho difícil a questão da estrutura, a questão da conscientização das pessoas, muda um pouquinho, né? Pensar. A gente tem uma certa dificuldade. Essa é uma pergunta boa, porque como eu havia comentado no início da minha fala, então a gente tem que olhar para quem que a gente está aplicando o método. Por que a gente está utilizando o método? Acho que esse é o ponto principal. Então eu apliquei lá para uma determinada amostra, o levantamento de peso olímpico, e aquela amostra ela possuía uma certa caracterização. Então os indivíduos já têm um certo nível de experiência em força. A amostra nós tínhamos ali basicamente de 22 a 23 voluntários. A metade da amostra eram atletas de diversas modalidades esportivas, possuíam um certo repertório motor, querendo ou não, possuíam um plano. Então os resultados dos meus achados é razoável a gente aplicar no mundo real numa amostra que se aproxime da caracterização da amostra que eu usei. Esse é um ponto. Que acho que a gente tem que olhar para essa ótica também. Agora você falar de utilizar levantamento de peso olímpico no jogador de futebol e a gente esperar uma melhora das adaptações que foram adquiridas no campo, que é uma outra coisa. Então vamos pensar no levantamento de peso olímpico por jogador de futebol, que já tem um certo... a gente está falando de um atleta de alto nível, a gente está falando de um cara que tem um bom repertório motor, um bom status neuromuscular. Você fala, vamos fazer levantamento de peso olímpico para você melhorar a sua velocidade do sprint. Isso possivelmente não irá acontecer, porque eu acho que hoje tem um outro conceito que eu acho que eu gosto de falar bastante dele, que é o conceito de transferência. Poucas pessoas falam sobre esse tipo de conceito.
conceito muito utilizado na aprendizagem motora. O quanto que eu irei transferir de adaptações adquiridas no exercício, levantamento de peso olímpico, e quanto eu irei transferir isso para o sprint. Então, basicamente, eu tenho um exercício X e tenho uma habilidade Y. O quanto desse exercício Y vai melhorar a minha habilidade X? Praticamente zero. No futebol, zero. Porque se a gente utilizar o princípio da especificidade, e a gente está falando de sprint, melhor esse cara fazer sprint no campo em linha reta ou fazer levantamento de peso olímpico? É isso que eu ia te falar agora. A gente escuta muito isso nas redes sociais, né? No Cortando Seu Raciocínio, especificidade, várias publicações têm especificidade, né? Então, porque a gente olha o conceito de transferência é isso. Quanto mais específico, não nem específico, também é um nome que eu acredito que seja errado, eu acho que quanto mais assim, mais similar você treinar, mais próximo, mais similar da modalidade que você pratica, a chance de você transferir essas adaptações que serão adquiridas é melhor. Ou mais próximo ou mais similar. Então, o que é mais próximo um atleta? Melhorar a capacidade dele de correr no campo com bola. Vamos pensar com bola agora, dar um sprint com a bola. Então, a gente está pensando no sprint com bola, que seria o cenário ideal, ele correr com a bola na frente, um cara atrás, gerando uma puta pressão nele. O até o palavreado foi bem intuitivo aqui agora, foi gerando uma pressão nele que de alguma forma também dificulta o espaço temporal dele. Aí você está falando que ele só correr aqui no meio, que seria treinar só o sprint, vai melhorar aqui, que é com bola e com pressão. Aí você está falando, vai dar um passo atrás, você está falando que fazer o levantamento de peso olímpico, que gera tripla extensão, ele vai ganhar potência, ele vai transferir essas adaptações lá para a ponta. Isso não transfere, isso não tem efeito de transferência. Nem o sprint eu acredito que vai ter efeito de transferência. Para esse cara que está correndo com bola, dando um sprint com bola, e com a marcação pressão nas costas dele. É que você tem vários componentes envolvidos, né, sem dúvida. No jogo. Né? E a corrida, no jogo, a corrida, na grande maioria das vezes, ela não é linear. Tem sprint não linear o tempo todo, mudança de direção, forte. Se pegar o futsal, então quase não tem corrida linear. Mudança de direção o tempo todo. Sim. No futebol, basicamente a gente vê os sprints lineares, né, ali na televisão, de uma forma um pouco mais clara ali pra gente. O cara realmente dá um sprint linear, né? Tanto que uma das habilidades que mais são investigadas, não dizer investigadas, mas tem dados importantes sobre o sprint nos últimos 10 anos, a quantidade de sprints aumentou mais de 80% no jogo. E o deslocamento do sprint aumentou um pouco mais de 30%. Então a habilidade motor que vem sendo bastante utilizada, vem sendo bastante investigada. Mas a questão é, qual que é o melhor programa de treinamento? Qual que é o melhor exercício para melhorar essa habilidade? Se seria mais interessante. Mas aí eu estou falando como proposta, com isso eu não quero dizer que não seja errado fazer o levantamento, não quero falar que é certo ou que é errado. Estou propondo aqui ao nosso ouvinte a pensar de uma forma um pouco mais diferente e pensar no conceito de transferência e do que é exigido na modalidade, o que eu estou fazendo para adquirir o que é exigido. Eu acho que isso que eu quero deixar o nosso ouvinte pensar com relação a isso. Então dá muito mais trabalho você pensar dessa forma. Você está falando, David, então o cara tem que correr, fazer sprint com bola e um cara correndo atrás dele sob pressão? Sim, porque isso não é exigido no jogo. Só que isso não quer dizer que você não tem que trabalhar sprint sozinho, não, também tem que trabalhar. Porque a gente sabe hoje que existem diversos mecanismos, e no sprint é um deles, que é um grande fator de risco para lesão de disco tibial. Né? Então não que não tem que trabalhar o sprint sozinho, não, você tem que trabalhar. Mas o que seria mais específico? O que seria mais similar ao jogo? E essa mesma coisa para os fundamentos. Se eu quero ensinar um fundamento para um atleta já tem seus fundamentos um pouco mais apurados, mas se a gente voltar para a base, quero ensinar o moleque a dar uma chapa, fatiar, dominar, fundamentos básicos. Eu coloco ele numa situação de jogo ou eu passo esses fundamentos um pouco mais isolados? O que seria melhor? O que seria mais similar à situação de jogo? Seria mais próximo? Se a gente pegar o princípio da especificidade, seria reduzir. Sim. Mas como é que o cara vai treinar só o cabeceio? Só passe. Você pode estruturar o treinamento de uma forma que você fale, hoje é só passe de chapa. Você tem que pensar um pouco mais a estruturação do seu treinamento. Dá trabalho? Dá. Mas o ponto a gente pode pensar de uma forma um pouco diferente. Você não pode, vou até parafrasear o Einstein aqui, você não pode esperar resultado diferente fazendo sempre as mesmas coisas. Com certeza. Eu acho que a questão do
que é difícil, né? Se o cenário é completamente diferente de a gente pensar, né? Como eu coloquei na pergunta, a questão de alguns exercícios, levantamento de peso, a gente insere alguns exercícios, um ou outro exercício, é que é diferente até a questão do objetivo também, né? Mas é só para fazer um paralelo, né? Entre a experiência que eles têm com os atletas e os resultados e o ambiente da academia. A gente colocou mais no início do podcast aquela questão da parte prática, a parte científica lá no laboratório. Mas as pessoas, a gente pensando no cenário da academia... Essa é uma boa pergunta que você fez, eu acabei que eu... O objetivo é completamente diferente, né? Eu, Rodrigo, coloco um exercício ou outro do levantamento de peso ali pensando na complexidade da tarefa. Sim, legal. Que a gente pensando, por exemplo, as pessoas num grau de hipocinesia, sedentarismo absurdo, mal conseguem agachar. Para nós, né, a gente vê a pessoa conseguir fazer uma tripla extensão, olha da onde ela saiu até onde ela chegou. A gente pensando nessa evolução assim, eu acho que é bacana, né? Por isso a gente fala... A própria evolução funcional dela, não só a utilização do aparelho locomotor, né? Mas assim, são cenários completamente diferentes. A gente pensar no alto rendimento e tem que ser uma preparação, isso é tudo mais refinado, né? Mas tudo mais detalhado. É o que o David falou, quanto maior o rendimento do atleta, quanto mais profissional o atleta, mais específico eu tenho que ser, né? Mais próximo ali da modalidade eu tenho que ser, para aquele atleta ter evolução. Eu até peço perdão, porque o Ricardo perguntou, né, qual seria a implicação, né, desses exercícios na população aí do dia a dia, né, que está buscando saúde, algumas estão buscando estética, mas tem aplicação sim. Vamos pensar assim que do ponto de vista de desafio, é um exercício muito desafiador. Isso de alguma forma motiva o cliente. Ele assistir as etapas, né? Ele o dia a dia com os alunos. E aquilo não é desafiador para ele isso. E você propor o desafio para ele naquela sessão, e no final do dia ele ter a sensação de que ele cumpriu aquele desafio, que foi superado, isso de uma certa forma dá uma sensação prazerosa para ele. Aí ele vê você filmando ele, fazendo aquele exercício, um exercício complexo. Isso, de uma certa forma, a gente está usando um princípio que é o princípio da variabilidade. Porque dentro de um programa de treinamento a gente não pode colocar os exercícios educativos como aquecimento, que já entra o fator motivacional. Exato, também entra no fator motivacional. Tem um outro fator que você já está variando o tipo de treino, o tipo de estímulo. De repente um idoso, né? A gente sabe que para o idoso essa capacidade hoje é importante, seria a capacidade de produzir potência. Por que não você incluir um derivativo seguro? Você sabe que não vai ter ali um grau de exigência de ombro, de coluna. O cara vai estar utilizando um exercício para produzir potência. E ele vai transferir aquilo que a gente já sabe, né? Que o idoso trabalha a potência, ele vai melhorar a caminhada, o ato de sentar e levantar, o Rodrigo falou bem da funcionalidade. Você vai transferir isso para funções do dia a dia. Às vezes é mais fácil, pensando na complexidade também, às vezes é mais fácil você passar um mid-thigh pull também para um idoso do que um salto, um caixote, por exemplo. Sem dúvida. Pensando em potência, né? É muito mais simples eu passar um exercício derivativo do levantamento olímpico do que um salto ou algum salto horizontal. Exato. Bem colocado, e vai trabalhando, objetivando o que? A proposta, é o que? Melhorar a capacidade do idoso para produzir potência. E pensando... Mas falar, o idoso fazendo levantamento de peso olímpico, só você sabe do porquê que você está passando aquele exercício. Esse acho que é o ponto central, né? A gente pensa... Você sabe a adaptação que vai gerar no idoso, acho que isso é o ponto, né? Com certeza, a gente pensa realmente na questão da segurança e avaliar, ver qual que é uma avaliação funcional e ver qual o movimento que ele não consegue executar, né? Mas eu acho que é uma proposta que a gente defende aqui, a gente acha que é muito importante e isso foi comprovado nos estudos também, né? E o rendimento desses atletas com certeza melhoraram, como já foi apresentado. O atleta, qual é o nome do atleta mesmo que o professor... O Pato? A experiência, eu muito pela sua experiência, professor, de ter treinado, de ter participado ali, de treinamento, de ter treinado ele, de ter treinado, né? Ele falar um pouquinho pra gente qual foi a sua experiência. Tá bom. Até hoje ainda... Aí é alto rendimento, né? Alto rendimento. Mais ainda. Eu tive de alto rendimento, tive experiência com o Pato e outros dois jogadores também. A experiência com o Pato é muito rica, ela continua sendo ainda. A gente ainda possui, estreitou, né, relações profissionais muito sólidas, isso foi construído ao longo do tempo. A gente já está junto há 3 anos. Eu até agradeço a confiança que ele tem no meu trabalho. E no começo o Pato começou a treinar comigo, cara. Um pouco antes da pandemia, eu dava aula lá no condomínio, né, onde ele treinava. Aí já trabalhava já com a esposa dele na época, só que na época que eu trabalhava com a esposa dele não namorava com ele ainda. Aí começou a namorar com a esposa, ele estava procurando
personal para fazer um trabalho um pouco mais extensivo, e a esposa dele meio que intermediou, eu trabalho com ele há um certo tempo, esse trabalho dele. E aí foi aquela questão que eu tinha comentado, né? E eu, como já estava no mestrado, estava pesquisando bastante coisa sobre esporte, então, em termos teóricos, eu tinha um background razoável de como que eu iria trabalhar com ele. Então, me sentia razoavelmente preparado para trabalhar com um atleta, uma pessoa desde a saúde ao alto rendimento, como eu havia comentado. Né? Então, aí ele veio até mim, ele conversou e tal. Foi até interessante, né? Eu gosto de contar essas histórias, porque o Pato é um atleta que teve uma vivência, digamos assim, internacional muito ampla, já passou em diversas escolas de treinamento, né? Sim. Já passou pela escola espanhola, italiana, inglesa, chinesa. E existem culturas de treinamento distintas entre essas escolas. Todas possuem características muito peculiares, né? Então, de uma forma bem grosseira, você pega o futebol espanhol, os caras orientam o treino mais à velocidade. Você pega o futebol italiano, a orientação do treinamento um pouco mais tático, o jogo mais apertado, mais pensado. Você olha para o inglês, eles priorizam mais força. Então o Pato veio com uma experiência de treinamento muito grande. E ele é sempre muito crítico, ele tem uma visão crítica muito boa com relação ao treinamento, ele é curioso. E me procurou falando que queria ficar forte, veloz e melhorar a coordenação. Eu falei, cara. Aí eu estava naquela época, falo até brincando para a infelicidade dele, né? Porque eu estava no início do mestrado, estava muito motivado, né? Porque tinha entrado na USP, mestrado. Então, até fazendo parênteses aqui, eu acho que todo afeto que o ser humano precisa, ao meu ver, e essa fala não é minha, é de uma socióloga americana chamada de Brené Brown, ela fala que todo ser humano precisa de 3 afetos, que ela fala que são essenciais, que é reconhecimento, aceitação e amor. Então, a partir do momento que você se sente reconhecido, que você se sente aceito, você fica um pouco mais unificado. Né? Você não precisa muito de muita coisa. Basicamente é isso. Embora não seja fácil você se manter unificado por muito tempo. Né? Hoje eu me sinto um pouco mais fragmentado de novo. Então naquela época eu estava me sentindo muito unificado, muito seguro de si, até brinco com ele com relação a isso, e tudo que ele colocou ali eu criticava, questionava, não é assim, dá para trabalhar na força, potência, coordenação dele. O que você está me pedindo aqui exige programas de treinos distintos, são afetados por fatores distintos. A gente pode melhorar essas capacidades aqui e habilidades, melhorar de forma diferente, né? Por prioridades. Então, o que você julga? O que a gente precisa mais melhorar? Né? Antes de fazer a avaliação, a gente vai fazer algumas avaliações antes, são avaliações neuromuscular. Eu fazia na época, que era força, potência e mudança de direção. E estava trabalhando com essas variáveis. Mas perguntei para ele o que ele julgava que era importante trabalhar. Aí ele determinou lá algumas variáveis, então eu avaliei. Dentro da avaliação a gente encontrou isso, a gente tem que trabalhar dessa forma para você melhorar isso. Aí ele depositou bastante confiança no trabalho. E foi um momento bom, porque logo em seguida veio a pandemia. Não quer dizer que foi bom por conta da pandemia. Quer dizer que foi bom porque eu consegui obter um controle melhor sobre o que eu estava fazendo com ele. E como ele não estava indo mais para o clube, aí eu tinha total controle sobre ele. Isso para mim foi ótimo. Porque até então eu já tinha obtido o contrato com o clube, tinha um contato, mas ainda estava construindo ainda a relação com o clube. Os caras mandavam um dado de GPS ali uma hora, eles mandavam um áudio, mandavam uma mensagem. Isso não me dava muito norte para prescrever um treino razoável. Né? Embora depois essa comunicação se tornou mais efetiva. Então, na pandemia eu tive total controle sobre o que eu estava fazendo. Então eu desci o chicote. Era a força, era a potência, a coordenação. E isso fazendo alguns controles que eu fazia, né, de algumas medidas que a gente usa de TSE para fazer controle de carga de treinamento, avaliava a prontidão com o aplicativo de salto, que a gente consegue inferir como está o status, né, neuromuscular do atleta a partir de uma altura de salto. Isso aí você fazia todos os dias? As medidas de prontidão, sim. As medidas de prontidão e a PSE. Medidas de prontidão pela altura do salto e a PSE para a gente poder quantificar a carga de treino. Né? Sim. E a gente fazia testes de força e mudança de direção, mas era com uma certa periodicidade. Né? Tá. São testes que demandam um pouco mais de tempo e de logística, e a gente tinha pontos específicos. E aí ele obteve um baita resultado, né? Ficou mais forte, mais rápido.
Tanto que quando ele voltou aos treinos normal, voltou à normalidade nos clubes, né? Aos poucos a pandemia foi, digamos assim, a gente foi se inserindo na sociedade novamente aos poucos, voltando né? aos treinos, depois da quarentena, aos treinos, com aquelas medidas restritivas, né? Sim. Mas mesmo assim a gente estava voltando aos poucos. Ele foi ao São Paulo e quando chegando lá, início de temporada, estava perto do Paulistão, e os caras submeteram todos os jogadores às avaliações. Né? De todos os jogadores ele estava ganhando. Olha só. Nível de força, potência, agilidade. Então, em cima dessa, te cortando em cima desse ponto, vem uma pergunta, né? Ele foi dentre todos os atletas, ele foi o que mais se destacou, assim, pensando no resultado mais notável, ele foi o que mais se destacou? Ele foi o que mais se destacou em termos das avaliações físicas. O nível de força dele estava bom, potência, velocidade, mudança de direção. Uma coisa que você falou é muito importante, né? Que você acabou tendo esse acesso de todos os dias ter o controle do que ele fez ontem e o que ele vai fazer amanhã, então você conseguiu organizar bem essa sessão de treino. Né? Sem dúvida, aí você consegue estruturar de uma forma um pouco melhor, você consegue modular melhor o treinamento, variar. Você foi mais presente, né? Foi mais presente na preparação dele. Não preciso, não é que eu não preciso, não estava comigo ali, como eu havia falado no início, os outros departamentos compartimentalizados. Só eu. Então a minha tomada de decisão ali era mais essa questão que ela poderia ser melhor se todos os integrantes do staff tivessem feito. Você não tinha dúvida do que ele fez ou antes? Ou se tivesse, como aconteceu depois, a comunicação ficou mais clara. Isso também refletiu na melhoria do desempenho. Mas o ponto é, quanto mais controle você tem sobre uma variável, melhor você vai conseguir administrar essa variável. Sim. Independente se é uma variável atleta, se é variável esposa, filho, se é variável água que você toma. Então você tem controle sobre a quantidade de água que você toma de manhã, à tarde e à noite, você sabe quanto que você bebeu. Se você não tem controle... E eu não sei se isso interfere também, David, mas tem Só um parênteses, que nunca eu controle minha esposa. Você tá me chamando de variável e você tá controlando agora. Pô, deixa eu até fazer uma venda. Melhor falar antes. Deixa eu retificar minha fala aqui, senão, pô... Aí ele vai ficar lá em casa, né? Ficar sem jantar. E você falou legal. Você vai dormir na sala. Hoje não, que não vai liberar hoje o podcast. Sábado vai dormir. No sábado você esquece, David. Mas, cara, é o seguinte, isso que você falou, de você estar ali todos os dias com o atleta e você começar a se tornar mais amigo dele, não sei se na vida pessoal e tal, mas ele acabar te contando outras coisas, então facilita também o trabalho de você saber se ele dormiu mal, se ele brigou com a namorada, se ele tá bem ali pra treinar. Você acha que isso facilitou também? Eu posso dizer que em parte sim, porque o Pato sempre manteve comigo uma relação estritamente profissional. Assim, você é amigo do patrão? Não sou amigo do patrão. Sim. Sou colega. Até porque eu sempre partia do pressuposto que a relação não tem que ser profissional. Sim. Eu sempre me preocupei muito com essa relação profissional. Porque o próprio atleta também, nosso próprio cliente, às vezes confunde de relação. Sim. Sabe? Então eu queria que ele me enxergasse ali, e isso, independente do meu aluno, seria dessa saúde ou do alto rendimento, como um profissional, não é como um amigo. Sim. Não vou dizer que não tem aluno que se aproxima um pouco mais. Isso, é isso que eu quis dizer, que acaba contando mais coisa pra você, mas é profissional mesmo. Mas a minha relação, de modo geral, com os meus alunos, elas são muito profissionais. Com o Pato, ela foi muito mais profissional mesmo. Porque... E precisa existir o atleta precisa entender que a pessoa que está ali na frente dele é um profissional que está querendo entregar alguma coisa para ele. Sim. Você está prestando um serviço para ele. Sim. Então ele te contratou porque você precisa entregar. Você tem que entregar o quê? Trabalho. Resultados. Resultado. Às vezes uma vez ou outra você dá aquela quebrada e tal. Mas assim, parte pessoal, ele nunca contou nada pra mim. Sim. Sabe? Devo dormir mal essa noite, me alimentei mal, sair com a patroa esse final de semana, fui comer uma pizza, tá? Só essas informações já me dão um certo norte. Informações que são necessárias para o seu trabalho. Que são necessárias. Óbvio, se eu percebesse ali um certo nível de ansiedade no atleta, às vezes, tava com o cara mudar de time, algo nesse sentido, se ficar ali na proposta, será qual que é o clube que vai me contratar, qual será a oportunidade agora? Então você percebe que o atleta está ali com foco em um outro objetivo, que é, vou sair de São Paulo, vou jogar onde agora? Sim. Qual que é o meu próximo objetivo? Então talvez ele não esteja naquela semana com foco ali total no treino. Então você tem que ter esse feeling.
Então aí a gente conversava, Paulo, se essa semana você tá com a cabeça do lugar, tá para fechar o contrato, a janela tá para fechar, tal, então vamos pegar um pouco mais leve essa semana, fazer um trabalho mais de soltura, fazer um recover. Você adaptar o treino ali de acordo com alguma necessidade. Exato, você tem que adaptar o treino de acordo com a circunstância, né? Você tem que ter esse grau de sensibilidade, né? É fundamental. Né? Professor, você tinha mencionado a questão dos testes, pensando nos atletas e pensando até inclusive nele, você tinha falado PS, qual tipo você utilizava mais saltos? Tinham alguns. Qual era a forma que os mais utilizavam para testar isso? Tá bom. Durante a sessão, antes da sessão, geralmente eu utilizava a medida de prontidão. A medida de prontidão eu fazia a altura do salto. Eu só tenho um real valor ali do salto. E eu entendo que no dia seguinte, ou no dia que eu for avaliar a prontidão dele, a medida de salto está muito baixa, em relação ao potencial dele, parte do pressuposto que ele tem uma certa fadiga neuromuscular. Já tem vários estudos mostrando isso já. Então ali já me dá uma direção se eu vou deixar o treino um pouco mais intenso, se vou tirar o pé hoje, na medida de prontidão. Entendi. E a outra medida que eu fazia geralmente era após a sessão do treino, após as sessões. Né? Ou após a sessão, então você pode pegar uma medida, a PSA geralmente a gente pega no final do treino. Fala o que é o PSA para o pessoal poder entender. O PSA seria uma percepção subjetiva de esforço. É uma medida indireta e subjetiva, com o qual o atleta vai dar uma escala de 0 a 10 sobre a percepção dele em relação ao treino. Então você pode classificar em uma escala de 0 a 3 como um treino leve, 5 a 7 como um treino moderado, de 8 a 10 um treino mais intenso. Então você pega essa escala, você monta uma tabela, e essa tabela a gente consegue quantificar, que a gente fala que são unidades arbitrárias, e a gente consegue determinar o que seria a carga de treino dele, por essa percepção subjetiva. Como se fosse aquela escala de Borg. A escala de Borg que fica nas academias. Exatamente, é a escala de Borg. Então a percepção subjetiva de esforço, ela usa a escala de Borg. Eu lembro do dia que a gente estava lá no seu projeto, David, e eu lembro que eu fui fazer o teste lá do Power Clean, não sei se você lembra, mas eu fiz e eram divididos em 3 dias, né, diferentes de testes. Aí eu fiz o primeiro dia de teste, fui super bem, não me lembro exatamente a carga. Aí eu fui no segundo dia, eu até comentei com você, falei, putz, estou cansadão, David, hoje o dia foi puxado e tal, acho que a minha carga baixou mais de 20%. E aí no terceiro teste voltou, que era o primeiro. Acho que tem total relação com o que você falou, né? Que é o que, como foi o dia da pessoa, dormiu bem, está mais estressado, alimentação. Você tem uma variabilidade na sua capacidade de produzir força máxima, a gente fala que são intradias, né, de até 8 a 10%. É uma variação muito grande. Então hoje a gente tem dispositivos que avaliam, né, através da velocidade. Então coloca você lá para realizar um movimento, um agachamento, um determinado percentual, né? Esse percentual pode ser relativo ao seu peso corporal ou à sua capacidade de produzir força máxima. E através desse movimento, consegue estimar o que seria a sua capacidade de produzir força máxima. Sim. Então hoje em dia, a gente já tem ferramentas que a gente consegue realizar movimentos que não precisam ser movimentos de altas intensidades. E esses movimentos você já consegue estimar o que seria a capacidade de produzir força máxima no indivíduo. E está trazendo um exemplo, né? Então a gente pega 50% do peso corporal do indivíduo e coloca no Smith, por exemplo. Então a gente ou usa o percentual do peso corporal, ou a gente consegue, estou tentando só simplificar. Mas vamos pensar no peso corporal do indivíduo. Então a gente pega o indivíduo que tem 80 kg, você pega 40 kg e coloca no Smith. E pede para ele realizar um agachamento, que a gente fala que é um squat jump, só concêntrico, sem fazer sempre concêntrico. Ele agacha num ângulo previamente determinado e vai realizar a fase concêntrica o mais rápido que ele puder, com 50% do peso dele. Então isso vai extrair uma velocidade. Sim. Você consegue extrair um dado de velocidade. Então existe hoje, e aí isso é meio claro para nós, uma relação linear inversa entre força e velocidade. Então, quanto mais peso eu coloco na barra, cai minha velocidade de movimento. Então, através dessa relação linear inversa, e através de uma técnica estatística chamada técnica de regressão linear, que é uma técnica utilizada no campo da estatística, a gente consegue estimar o que seria o máximo do indivíduo sem ele fazer o máximo. Ele fez apenas com 50%.
Você pode fazer uma medida de força máxima dele todo dia. Uma vez colocando o que o Rodrigo bem colocou aqui, que a minha força máxima ela vai variar. Eu dormi mal, me alimentei mal, estou com um problema de socioambiental, qualquer ordem. Existem várias variáveis que vai afetar a sua produção de produzir força máxima. Sim. Então o máximo do Rodrigo aquele dia, ele viu na primeira sessão comigo, foi 96. Aí ele viu na outra sessão, caiu para 80. Pô, seu máximo é 96, caiu para 80. Depois na terceira sessão o Rodrigo voltou para 96, 97. Então se eu prescrevi o treino do Rodrigo no dia que ele fez 80, eu não prescrevi baseado no máximo dele. Faz total diferença na prescrição do treino. Né? Então, se a gente utilizar percentuais relativos à força máxima do indivíduo, e a gente parte do pressuposto que aqueles 80 era a força máxima dele, só que aquele dia é o máximo que ele conseguiu produzir. Só que não é o máximo dele. O máximo dele foi 96. Só que se eu fosse treinar aquele dia, o volume de treino talvez teria que ser adaptado. Exatamente, é isso aí. Então são N variáveis. Que também pode ser uma medida de prontidão. Por que não? Como que é o status dele muscular do Rodrigo? Posso usar o salto, posso usar a medida de um RM, pode ser usado. Acho que no momento do treinamento, no momento do teste, são N fatores que vai implicar de forma direta no resultado. Justamente por isso que tem que ter uma medida razoável. Um atleta de alto rendimento. O aluno também, dependendo da característica do aluno, é um aluno que gosta, né, de ver resultado assim, palpável, não tem números. É característica de aluno. Então, o que é mais analítico, aí aqui a gente vai falar de um outro podcast que são características de clientes. Sim. Que é o cara que é mais analítico, o cara que é mais passivo, o cara que é mais ativo, o cara que é mais introvertido. Como que eu vou fazer com esse cara aderir ao meu trabalho, que é uma estratégia da psicologia comportamental. Então, e muitas vezes ali no dia a dia você começa no início da sessão de treino, saindo um pouquinho do mundo de atletas, mas no nosso dia a dia mesmo, você começa a perceber que a pessoa está diferente, né? E você fala, putz, essa pessoa está mais cansada hoje, ela não tá rendendo o que ela consegue. Então, às vezes você começa a conversar, ela começa a contar um pouquinho do que aconteceu, tá com mais dificuldade, dormiu mal, etc. E aí você começa a ajustar o treinamento ali de acordo com o dia dela. Né? Com certeza, e a gente tem que ter esse feeling, né? Que é o feeling humano. Com certeza. Então a gente tem que saber olhar para o outro, né? Sim. E ter a leitura do outro. Sim. Só que para olhar para o outro a gente precisa olhar para si próprio também, né? Acho que é uma evolução complexa, né, gente? Total, porque acho que, cara, se tivesse que citar aqui o que constitui um bom profissional de educação física hoje, tivesse que arriscar alguma coisa que dizer, eu digo que hoje o cara tem que ter habilidades de psicologia comportamental, o cara tem que ter competências, entender sobre empreendedorismo, inovação. Eu acho que o cara tem que, além do... Sair um pouquinho da caixinha, né? Sair um pouco. Resumindo, não é só o curso, né? Ele está lidando com gente. Eu falo de empreendedorismo e de inovação, o cara falando de educador físico, falando de inovação. Né? Mas a grande maioria, uma boa fatia dela, vamos dizer assim, educadores físicos, são autônomos. Então a gente é dono do nosso próprio negócio. E se você não souber inovar, se não souber empreender, não souber captar clientes para o seu negócio, você não vive. Você não vai conseguir manter. Você não vai conseguir manter a sua empresa aberta. A mesma lógica que o mercado usa para manter e captar clientes, a mesma coisa a Nike. A Nike tem tênis para o cara que ganha 30 mil reais e a Nike tem tênis para o cara que ganha R$1.000 por mês. Mas tem Nike. Tem Nike para diversos públicos. Aí você vai começar a fazer o quê? Você vai começar a categorizar o seu tipo de trabalho. Sim. Mas se você quiser abarcar mais pessoas no seu leque de opções, captar mais clientes. Mas eu estou querendo trazer esse exemplo uma vez que nós somos uma empresa. Você é empreendedor, tem que entender de inovação, de comportamento, de produto. E psicologia comportamental, meu Deus. A gente está no tete a tete. Tem que saber lidar com as pessoas antes. Não dá spoiler essa não, que essa aqui vai ser pra gente poder fechar, mas antes, professor, tem uma pergunta que eu acho que é muito interessante aqui. Você falou muito aqui da sua trajetória, desde de quando você começou a estudar, depois decidiu iniciar no campo científico. Eu queria que você falasse o que mais marcou assim, a sua carreira, né? Desde o início da faculdade, a graduação, até agora a sua formação no curso de mestrado, o que marcou você, mais na parte prática mesmo, né? O que foi, poxa, isso aqui para mim foi algo que ficou marcado aqui na minha trajetória como acadêmico, né?
Se eu tivesse que arriscar aqui alguma coisa, que aí seria arriscar mesmo, seriam as pessoas que eu encontrei no meu caminho. E que a vida é feita de encontros, né? E essas pessoas me ajudaram a tomar decisões hoje que são fundamentais na minha vida. Então, as pessoas que eu encontrei nesse caminho, da busca pelo próprio desenvolvimento pessoal, elas me ajudaram a tomar as decisões mais difíceis da minha vida. Acho que é isso. Legal. Resumindo uma... Os amigos, os familiares, todas as pessoas que encontram pelo caminho. Os familiares sim, mas as pessoas que você vai encontrando ao longo do caminho, né? Você vai encontrando pessoas que vai te ajudando a vão te puxando pra cima, né? E vai puxando. Aí tem aquelas que vão possivelmente querer te empurrar. Uns puxam pra trás, outros vai puxar pra frente, mas os que estão puxando pra frente sempre vai contribuir mais. Né? Sem dúvida, mas se você olhar que ela quer te puxar às vezes e você entende minimamente quem você é, talvez o cara não queira te puxar. Ele queira te puxar circunstancialmente, naquele momento. Mas aquele cara quer te puxar porque eu falo que a árvore que dá fruta, ela recebe pedrada, né? Então se aquele cara tá jogando pedra, cara, é porque você dá fruto, é porque você incomoda. Então, se está incomodando aquele cara, e você tem a percepção de que aquele cara tá com problema, o problema é nele, não é comigo. Ele não é pessoal. Então a gente tem que separar o que é um problema pessoal da atitude da pessoa. Então ela teve uma atitude com você que não reflete o que ela é pessoalmente, e que não é pessoal com você. E a atitude que ela teve, de repente, é um problema que ela tem pessoal. Sim. Mas é uma atitude que ela teve, não é um problema pessoal com você, é um problema de atitude que ela teve com você. A atitude pode ser. Não é que aquela pessoa tem raiva de você ou quer te derrubar, puxar seu tapete de verdade, exato. Né? Então ela tem um problema ali de quando, talvez, eu queria chutar aqui sobre a perspectiva da psicologia, talvez a pessoa tenha uma ferida ali de ordem emocional, talvez ela se sente rejeitada, se sente valorizada. Eu sempre trago esses afetos para falar, são os afetos que a Brené Brown fala. Todo mundo sempre vai buscar em algum grau amor, reconhecimento e aceitação. O cara não se acha reconhecido o suficiente. E ver você reconhecido, entre aspas, ver você aceito, entre aspas, ver você amado, e você ver ele no conjunto, para começar a jogar perto. Então, às vezes, o problema está no outro. Mas se a gente tem uma certa maturidade do ponto de vista emocional, a gente pode se aproximar desse cara. E aquilo não vai te afetar. Isso não vai te afetar. Você vai se aproximar desse cara. Sim. Pode ter que ter uma leitura dele. Como chegar, como falar. Será que é isso mesmo que eu estou imaginando? E às vezes você ajuda o cara. E às vezes você ajuda, às vezes você tá no melhor amigo. Porque você se aproximou do cara num grau, às vezes o cara já admira você, só que admira do jeito que ele, jogando terra, que ele admira você. Só que no fundo, ele sabe que você é um cara diferente. Que você tem uma habilidade ou tem uma competência que ele não tem. E vice-versa. Esse cara que joga terra em você, possivelmente tem uma competência que você não tem. Sim. E vai ser uma troca, você vai aprender com esse cara. Tô falando aqui é bonito, eu sei que no mundo real, no dia a dia, que aquela competição, brigando por espaço ali, eu sei que é difícil. Mas se a gente só ter essa percepção, talvez já ajude um pouco mais a sociedade a evoluir. O que você falou da transdisciplinaridade. É a trans, exatamente, é a trans. Não só num objetivo específico, mas na vida no geral. Todo, exatamente, você tem que olhar o todo. Né? Eu acho que isso que é um desafio para você também. Sim. Eu falo que sempre que me move é um desafio. É o caminho, e não chegar no objetivo fim. É o que você vai passar para chegar. Você tem que ver se você não tá tacando pedra numa outra pessoa sem perceber também, né? Por que não? A gente não pode ser hipócrita. A gente tem que olhar para nós. Para você olhar a casinha do outro, primeiro ele consegue arrumar minimamente a sua casinha. Sim. Minimamente você tem que arrumar a sua. Tá minimamente ali arrumadinha, aí você começa a tentar perceber o outro, e mobilizar suas percepções e ações sobre o outro. Mas primeiro mobiliza as suas percepções e ações sobre você. Sim. Porque conhecendo você minimamente quem você é, você vai começar a tentar conhecer o outro. Só que para isso você precisa saber quem você é. Fala até um pouco bíblica, mas eu acho que vai de encontro com o que eu estou dizendo. Você tem que amar o outro como você ama a si mesmo. Né? Só que eu acredito que para você amar o outro, você tem que amar a si próprio. Sim. Embora tem algumas linhas que falam que você, embora você não ame a si próprio, mas se você começa a amar o outro, você começa a se educar a amar a si próprio. Embora você não seja um pouco mais complexo. E tem aquela também, né? Você tá olhando o cisco no outro do olho da outra pessoa, mas tem uma trave no seu. Exato. É muito mais fácil. E assim, se você apontar o dedo pro outro, lembre-se que tem 4 apontados pra você, né? Com certeza. A gente geralmente olha pro outro e não olha a si próprio. Não quer arrumar o outro, mas está arrumando a si próprio.
A gente fala de redes sociais hoje em dia, internet, fala, internet tem voz a lobo, não sei o que e tal. Mas o louco, às vezes, tá ali, ganha um seguidor, tá rentabilizando. O que esse cara tem que você não tem? Qual que é a habilidade que esse cara tem que você não tem? Por que aquele cara tá crescendo e você não, né? Você está olhando ele só por uma ótica, sobre a ótica, sei lá, sobre uma perspectiva técnica, de repente, tecnicamente na área, esse cara não é bom. Esse cara tem uma cultura oratória, sabe se comunicar, sabe se portar, sabe se vender, entende de negócio, entende de inovação. Não tem conhecimento técnico nenhum. Não tem o que a gente julga que seria interessante. Sim. Mas o que esse cara tem? Tem alguma coisa, né? Tem alguma coisa. Alguma coisa ele acho vai que ter. começar a olhar esses caras, que eu acho que eles olham a gente assim também, espero que eles olhem, tipo, e a gente vai se construindo. Sim. A construção ela é aqui, ela é dada assim. É quanto tempo eu não tenho. Troca é feita. Agora esse self-made man que fala que o homem tem que se fazer por si só, que é uma cultura americana, o cara tem que se isolar, ele vai crescer sozinho, sem ninguém, cara. Isso já não é. Isso na sociedade que a gente tem hoje, acredito que não se sustenta mais. Não. Aqui vocês dois são prova disso. Acabou de falar, o Rodrigo teve mais de potência, de LPO, eu era do ferro. Pô, aí vocês trocaram, fizeram uma junção. A experiência que você tinha, a musculação, daquele treino mais tradicional. O Rodrigo estava com um treino um pouco mais voltado para potência, desempenho, vocês fizeram a junção, hoje está aí, trabalha, formar uma parceria. Aí, de repente, tem um contato com a Nutri, é um físico que vocês conhecem, aí vai, eles se vão aprendendo um com o outro, vai tendo aquela troca saudável. Esse é o mundo ideal. É o mundo ideal. Esse é o mundo ideal. Só que se a gente olhar hoje, no próprio podcast, se a gente vê, os caras que fazem mais sucesso hoje, são coisas do podcast bem duplo, incrível. Mas você vê essas características. Ela pega um cara que é do treinamento e o cara é coach de empresário. Aí linka treinamento, que tem que ter disciplina, determinação, o alto desempenho busca isso. O coach também vai ajudar o CEO a ter disciplina, alto desempenho, aí linka esporte. Aí o cara dá uma palestra, todo mundo ganha, divide o bolo. Porque o cara trouxe, fez essa comunicação. Trouxe outras pessoas para somar ali. Tem que ter essa troca de experiência. Isso é empreendedorismo. Tem que ter a troca de experiência. Está empreendendo. Com certeza. Característica de empreendimento. Professor, em cima disso daí, a gente sempre finaliza o podcast aqui, esse ICMcast, deixando uma mensagem aí para os nossos colegas, né? Que seja estagiário, que seja professor, mestre, doutor, mas uma mensagem aí visando justamente agregar, né? Visando aí o crescimento da nossa área, de acordo com a experiência do convidado aí. Eu queria que você deixasse uma mensagem da sua visão da área. Principalmente para quem está começando. Principalmente para quem está começando, né? Que quer iniciar na educação física. E acredito que para os que já estão também. A gente acabou de falar de troca de experiência e você veio aqui compartilhar sua experiência com nós, com eu e o Rodrigo e com todos que vão assistir esse podcast. Eu não lembro de quem é essa fala, eu acho que é de um hacker, acho que vocês vão saber. Que conhecimento é a arma, né? Contra a fome na terra. Então eu acredito que grande parte hoje da categoria de educação física, digamos assim, no Brasil, teve a oportunidade de ter uma base educacional não sólida. Infelizmente hoje, uma educação de qualidade básica, eu falo básico, ensino fundamental e médio, não te dá ferramentas, não te estrutura a ponto de você ter um discernimento para consumir informação, discernir e se comportar em sociedade de uma forma que você não seja tanto lesado. Então, o conhecimento eu acho que ele liberta, ele salva. Então, quando eu falo contra a fome, não é a fome da comida, também em alguma medida, mas é a fome do saber, é a fome de se sentir adequado no ambiente, se sentir aceito, se sentir valorizado, se sentir reconhecido. Eu acho que o conhecimento ele vai te dando isso, vai te dando ferramentas. Eu acho que sempre estar buscando o conhecimento, eu acho que é fundamental, que é uma busca imutável. E é um conhecimento teórico, que eu quero dizer, é um sentido mais amplo. O autoconhecimento também, conhecer a si próprio, eu acho que é fundamental. Sem dúvidas. Ainda mais a nossa área, né, que lida com pessoas. Como é que você vai lidar com pessoas se você não entende minimamente as pessoas? Os comportamentos das pessoas, eles são codificados. Então, como pode descodificar aqueles comportamentos? O que ela está querendo dizer com aquele comportamento? Qual que é a mensagem? Qual que é a necessidade por trás daquele comportamento? Sim. Por trás de todo comportamento tem uma necessidade. Então, através do conhecimento, seja ele técnico da sua área, seja psicológico comportamental, você consegue viver de uma forma que você sofra menos. Não que a gente não vai sofrer. Né? Acho que são 3 certezas que a gente tem na vida aí, que é a incerteza sempre vai estar presente, o sofrimento e a dor. Né? A gente fala da morte, né?
Mas a incerteza também sempre está presente. Sim. O sofrimento sempre está presente. A dor sempre está presente. Também são certezas que a gente tem. Então, se a gente sempre buscar o conhecimento, no sentido amplo, seria o conhecimento de troca, seria o autoconhecimento, seria o conhecimento do outro, de algo. Eu acho que a gente vai sofrer menos, vai sentir menos dor. Possivelmente a gente teremos menos incerteza. Provavelmente uma carreira mais... Talvez uma carreira assim, que você sólida. chega lá na frente e fala, nossa, isso é tudo que eu queria fazer. Sim. Ou o que eu julguei que eu achava que tinha que fazer, eu fiz. Mas vai fazendo. E o caminho ele não é linear. Isso que eu sempre falo. Muitos obstáculos. E não se preocupa com o fim do caminho. Se preocupa com a jornada, com os desafios que vem no caminho. Porque às vezes você chega no fim do caminho. Aí você vai falar, nossa, não atingi aquele objetivo. Mas eu acredito nessa fala que o principal não é você chegar no seu objetivo. É o que você ganhou nesse caminho. Uhum. Você ficou mais robusto, você ficou mais espesso, você aprendeu ferramentas, você conheceu pessoas, o caminho mudou. Com certeza. O fim não é o dinheiro. O fim único do objetivo. Claro que o dinheiro é importante, ele é vital, a gente sabe disso. Sim. Mas colocar tudo claro, eu estou fazendo isso porque eu quero ganhar mais dinheiro. Tá? Pode ser que venha, mas vai ser mais difícil. Mas coloca que no caminho você vai aprender coisas novas, muito mais conhecer pessoas novas, ter experiências, vão abrir opções. Você está se movimentando, acho que a vida é movimento, você tem que estar se movimentando. O conhecimento vai viciando. Eu vim pra cá, me movimentar, Uhum. trocar, experiência. Sim. Tava lá em Alphaville, vim pra cá, compartilhando, não é rico, experiência nova, podcast. Se estiver aqui em um outro podcast, já passei por essa experiência. Sim. Experiência, né? Pura experiência, eu não ganhei, estando aqui, claro que ganhei. Sim. Ganhei pra caraca. Já tô um pouco mais tranquilo. Pô, fiz um supininho hoje aqui, ó, 30 quilos. Se me chamar pra fazer com 40 quilos amanhã, eu vou estar mais seguro. Vai estar mais forte. Sem dúvida. Vou estar um pouquinho mais denso, vivenciei essa experiência. Sim. Então isso é rico. Enxergar essas riquezas. Essas trocas, né? Essas trocas que são ricas. Essas trocas também têm um valor Com certeza. monetário. É um capital, mas é um capital que eu falo que é cultural. Exatamente. Tem uma mudança de comportamento quanto isso, mais denso, mais espesso. É aquilo que você falava quando eu comecei a frequentar lá na USP, né? Você falou, Rodrigo, aqui a gente não tem remuneração financeira, mas tem de conhecimento. E realmente, cara, você começar a conviver com pessoas que, não digo que estão à frente, mas que têm um conhecimento diferente do seu, você começa a captar aquele conhecimento e você começa a usar no seu dia a dia, né? Sem dúvida, você acaba influenciando pessoas. Uhum. Você influencia, pode mudar até culturas, Sim. e aí você vai, você vai provoca essa mudança. Acho que dentro do seu microcosmo que eu falo, que é perto estando próximo das pessoas com que você mais convive, você conseguir impactar 3 ou 4 ali, cara, eu vejo que isso tem uma força. Sim. Sabe? Você tem que impactar de forma positiva mesmo. Transferindo valores, sabe? Embora hoje seja difícil, mas eu acredito que tem uma parte da população ainda que ainda tem valores, que ainda se preocupa com o próximo, que ainda quer o diálogo, que ainda quer o cooperar, que ainda quer fazer o trabalho interdisciplinar, possivelmente trans. Uhum. Que aí eu estou aplicando o método de uma forma um pouco mais ampla agora, né? Aplicando na sociedade, mas é a mesma lógica. Dentro da instituição ali é uma pequena sociedade. Se você aplicar esses conceitos dentro de uma pequena sociedade, você pode aplicar numa sociedade maior, um pouco mais macro, maior. Uhum. A única diferença é que ali a sociedade é pequena. Você pega essas mesmas habilidades e aplica no macro, numa outra dimensão. Sim. Dentro da sua casa é uma pequena sociedade. Não é ali que você aprende seus valores? Sim, com certeza. Aí você pega aqueles valores, você não vai aplicar numa sociedade um pouco maior lá fora? Eu acho que é mesmo. A troca da experiência, a convivência, isso com certeza vai agregar muito. Não olhar só para o monetário, papel. É importante, é vital. Mas tem outras fontes de riqueza. Sim. Só que as pessoas precisam saber. Só que isso também não é fácil. Não é que precisa saber, mas a vida vai te mostrando alguns caminhos. Você tem que começar a se sentir, sabe? Pô, aqui dá me sentir bem com aquilo, me sentir mal. As pessoas vão descobrir no decorrer da trajetória, né? Você vai descobrir no decorrer da trajetória, que você bem colocou bem, que você valoriza. Sabe? Aquilo que se valoriza, que faz você se sentir bem, é importante você dar atenção para aquilo. Talvez aquilo não vai nem gerar rentabilidade para você. Mas aquilo, de certo modo, tem que ser cultivado. Sim. Se 80% do seu tempo está dedicado ao seu trabalho, você não valoriza tanto aquilo, de repente se for uma profissão, porque o pai sugeriu, a mãe sugeriu, né, se a gente pegar as gerações anteriores, né, que o pai já falava que você tinha que estudar, a mãe também já orientava. Então, se você escolher uma profissão que você não gosta, mas
20% do seu dia você se dedica a algo que você gosta, eu acho que isso já tem um poder. Sim. Um efeito não farmacológico, sabe? Sobre sua saúde física, mental. É o cara que joga futebol, sei lá, seu final de semana, vai dar uma bola. O cara tem um valor aqui. Às vezes a mulher do cara não entende, o amigo não entende, mas aqui tem um valor, o cara dá um remédio pro cara. Sim. Estaria a semana inteira estressado, né? Acabar e tal. O cara vai assistir o jogo, xinga o juiz e tal. Vai chamar o xinga e aquilo é ser externo na energia. Eu tô falando isso, dando até um pouco de devaneio, na conversa a gente vai abrindo várias janelas. Sim, com certeza. Eu não gosto de ficar abrindo muita janela, eu gosto de fechar um pouco. Mas tem uma coisa meio que está encadeada na outra, né? Então, procurar aquilo que você valoriza, eu acho que é importante. E ter noção que, tipo, por enquanto agora, isso que eu valorizo por um determinado período, eu não vou valorizar agora, não vou ter tempo para isso, que eu estou num projeto, mas depois eu dá certas prioridades em algum determinado momento e depois volta e equilibra. Depois volta e vai equilibrando, isso aí. Essa questão do equilíbrio eu gosto bastante, porque a gente faz analogia com... A vida é um monte de pratinhos que você precisa equilibrar. É o pratinho do trabalho, o pratinho da esposa e tal, você tem que manter equilíbrio. Sim. É o que você gosta de fazer, é o que a mulher gosta, o filho, tal, isso vai equilibrar, né? Aí você tem essa arte de equilibrar isso, você vai sofrer menos incerteza. Com certeza. Bom, pessoal, fechando aqui com uma excelente mensagem, eu acredito que não só para os profissionais, mas para todos que assistirem esse podcast, né? E eu acho que muito bacana nesse podcast o professor compartilhar essa experiência vindo lá do ambiente acadêmico, trazendo aqui para o ambiente prático, que é a academia. Eu acho que isso vai agregar muito aí para os ouvintes, professores, seja estagiário, que seja independente de qual for o nível acadêmico, e para os alunos também que por sinal estão acompanhando os podcasts aqui do ICM também. O pessoal está comentando bastante, está ouvindo os podcasts, está gostando. E a gente agradece aí a sua presença, professor. É muito gratificante receber, ter a sua presença aqui, uma pessoa que não está no nível um pouquinho acima que eu do Rodrigo. Claro que como mestre, a experiência acadêmica conta muito, a gente sabe que a prática a prática é importante, mas a prática sem ciência não é nada. Então eu te agradeço muito pela presença aqui. Eu que agradeço, né? Vocês me proporcionarem essa experiência que eu falo que é sempre interessante. Né? Sim. Experiência interessante. Valeu, David. Obrigado, professor. Valeu, senhores. Obrigado. Valeu, professor. Valeu. Pessoal, encerramos esse podcast aqui e aguardamos vocês aqui no próximo ICMcast. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, obrigado. Esse foi recorde, hein, David? Caramba, cara. O maior. Recorde de tempo, cara. 1h40. Será que eu tomara que tenha acabado aqui, hein? Vê aí.